existem acordos migratórios da SADC para todos os países da SADC que também foram violados. E nada disto foi feito. Uma recusa de entrada, nós nem sequer fomos deportados. Nós ouvimos aí pessoas a dizer que foram deportados. Nós não fomos deportados. Não houve procedimentos dentro da lei que se diga que preencheram os requisitos para se deportar alguém. Aquilo foi uma irregularidade ao mais alto nível. Existem os tais chamados acordos migratórios bilaterais entre Moçambique e Angola que determinam exatamente como é que é feita a gestão da entrada e da saída de cidadãos de um país ou do outro. E existem acordos migratórios da SADC para todos os países da SADC que também foram violados. Agora vamos ao prato forte. Vamos ao essencial, o tema central de hoje. 4 de fevereiro nós chegamos, da delegação que chegou ao aeroporto 4 de fevereiro, fomos perfilados e nessa delegação foi retirada ou recolhido os passaportes de todos nós. Da delegação de que foi recolhido os passaportes de todos nós, o primeiro indivíduo que foi separado e levado para um corredor foi o Venâncio Mondlane. O meu amigo mangolê que estava lá a trabalhar para a migração gritou bem alto o meu nome. Venâncio Mondlane. Lá fui eu, avancei e colocaram-me num corredor. Depois fizeram-me atravessar umas portas e fiquei, de fato, num corredor sem saber qual era a razão por que eu era chamado. E começa aquela confusão toda que envergonha os nossos países africanos, a desorganização, a falta de informação, a falta de profissionalismo, a falta de brio profissional, tudo feito ao acaso, tudo feito de forma caótica, tudo feito por improviso. Então, uns a serem puxados para um lado, para o outro lado, um ambiente caótico no aeroporto 4 de fevereiro. Portanto, é realmente aquele ambiente típico, digamos, daquilo que nós queremos mudar em África, que tem envergonhado a África. E então, fomos separados e vocês já sabem que se passou. A parte vergonhosa de tudo isto foi reter personalidades do mais alto calibre, o ex-presidente do Botsuana, Aya Nassouret-Kama, o ex-presidente da Colômbia, Patranas, o ex-presidente da Tanzânia, o ex-primeiro-ministro do Lesoto, o vice-presidente do Senado queniano, vários senadores quenianos, portanto, várias personalidades que estavam presentes e que foram submetidos a um ambiente, digamos, extremamente triste, penoso, e que tem que envergonhar Angola. Tem que envergonhar Angola. Aquilo não é possível o que aconteceu. Sem nenhuma explicação. E depois fomos forçados, de fato, a pegar em nós e não passar pela migração, carimbar os passaportes e não podíamos entrar em Angola. Passado cerca de 3 ou 4 horas, como também se fala português, fui lá falando com vários oficiais. Não é? Uma coisa curiosa que aconteceu em Angola é que estavam a impedir a minha entrada, depois de me informar que a minha entrada vai me impedir, logo a seguir pediam para tirar uma selfie. Quanto a isso, os angolanos, de fato, são muito sui generis, são típicos, né? Tem uma forma muito engraçada de ser. Né? Até o avião também estavam sempre a pedir selfies. Venâncio, o presidente Venâncio, não pode entrar em Angola. Aqui Angola não vai entrar hoje, mas pode me dar uma selfie? Então eu fazia selfie. Engraçado. Mas ok, falando de assuntos sérios. Então, foi depois de muitas horas, depois de muita insistência, que disseram-nos que, pura e simplesmente, nós estávamos recusados a entrada. E a nossa entrada estava recusada à República de Angola, pelo governo de Angola. Estava recusada a nossa entrada. E coisas dolorosas para mim foi ver o presidente Ian Khama, né? O presidente Ian Khama, um grande abraço, meu pai. Então, ver um senhor daquela idade, 73 anos de idade, a ficar 8 horas sem comer, sem beber e na condição de saúde em que ele se encontra. Ver aqueles presidentes todos
o ex-presidente da Colômbia, depois de tanta, digamos assim, depois de tanta espera, depois daqueles de 8 horas à espera, decidiram que ele podia entrar em Angola. Como o aeroporto 4 de Fevereiro é um aeroporto internacional para voos internacionais, para os voos interprovinciais dentro de Angola é usado o novo aeroporto, que é o aeroporto Agostinho Neto, Dr. Agostinho Neto, que dista a 44 quilômetros do aeroporto 4 de Fevereiro. Então, o ex-presidente da Colômbia, que ele no seu Twitter, acabou lá escrevendo, no X, acabou escrevendo que não sabia para onde estava sendo levado. Depois de 44 quilômetros, chega ao aeroporto de Agostinho Neto e dizem que o seu passaporte ficou apreendido no aeroporto 4 de Fevereiro. Vejam só isto, depois de 44 quilômetros. E o homem, naquela noite, nem sequer tinha onde dormir. Então teve que dormir na residência do embaixador da Colômbia. Vejam só o que é isso. Não é? Então eles passaram este calvário todo. Depois da repercussão toda, é que o governo da Angola decidiu dar algumas honras de Estado, digamos, aos ex-presidentes, aos ex-primeiros-ministros, e então garantiu o avião presidencial que ia levar parte da delegação de 4 de Fevereiro para Benguela. Isso foi permitido. Foram colocados carros luxuosos protocolares da presidência. Portanto, todo o protocolo do Estado foi lá colocado depois de toda a repercussão. Mas como o presidente Ian Seras Khama decidiu que a humilhação era tanta, ele decidiu que não ia participar nesta conferência, ele decidiu ir para Botsuana. Quando isso aconteceu, a promessa que foi feita do avião presidencial, que era para levar a delegação para Benguela, infelizmente, meus irmãos, informação de primeira mão, depois foi retirada a mesma promessa. Portanto, o governo de Angola não cumpriu a promessa de colocar à disposição o avião para estas personalidades de renome. Tanto que significa que tudo, como se diz em Moçambique, tudo foi de água abaixo. Foi uma promessa que se esfumou. Era apenas para o inglês ver. E esta que é a realidade. Criou-se todo este cenário, todo este, digamos, imbróglio todo, este impasse todo que foi criado, esta situação comprometedora para as relações diplomáticas. E, afinal de contas, foi tudo uma encenação. Tudo uma encenação. E aqui está estabelecido algo profundamente perigoso, negativo para a imagem de Angola em África e no mundo. Soubemos depois que o termo com que foi usado, ou a cláusula usada para que nós não pudéssemos entrar em Angola, é a chamada recusa de entrada. A recusa de entrada existe dentro do enquadramento da lei angolana, portanto, a lei 163/19 de 23 de maio, que é a lei sobre o regime jurídico do cidadão estrangeiro na República de Angola. Esta lei é que determina como é que alguém é aceito ou é recusado a sua entrada. Portanto, o artigo 7, no número 2, diz claramente quando há uma recusa de entrada, primeiro, a pessoa a quem é recusada a entrada deve ser comunicada pelo responsável do posto de fronteira. 2, deve ser especificado a razão da recusa de entrada. 3, o chefe de posto deve comunicar à companhia aérea que levou a pessoa até o posto de fronteira que esta pessoa teve a sua entrada recusada para o devido acompanhamento do mesmo para a zona de origem ou do aeroporto, digamos, de procedência ou para o seu país de origem. Portanto, estes são os procedimentos
que devem ser feitos quando se recusa a entrada de alguém em Angola. Isto é que está na lei e nada disto foi feito. Uma recusa de entrada, nós nem sequer fomos deportados. Nós ouvimos aí pessoas a dizer que foram deportados. Nós não fomos deportados. Não houve procedimentos dentro da lei que se diga que preencheram os requisitos para se deportar alguém. Aquilo foi uma irregularidade ao mais alto nível. Portanto, não foi nada feito segundo a lei. Foi uma violação da própria lei angolana. É por isso que não houve essa explicação detalhada. Qual é a razão? Até hoje não sabemos o que é que fundamenta a recusa. Não está claro. Não está. E isto é perigoso para Angola porque existem os tais chamados acordos migratórios bilaterais entre Moçambique e Angola que determinam exatamente como é que é feita a gestão da entrada e da saída de cidadãos de um país ou do outro. E existem acordos migratórios da SADC para todos os países da SADC que também foram violados. E existe ainda os chamados acordos de mobilidade para os países da CPLP. Portanto, temos vários instrumentos domésticos, regionais e continentais que gerem esta matéria dos cidadãos estrangeiros que chegam a Angola. E nenhum destes protocolos, nenhum destes acordos foram respeitados no aeroporto 4 de fevereiro. Para vergonha da imagem de Angola, para vergonha destes funcionários da migração, que gostam mais de selfies, não é? Todos eles fizeram selfies comigo, mas não cumpriram a própria lei angolana, não respeitaram os protocolos da SADC, não respeitaram os protocolos da CPLP e da União Africana. Portanto, isto é realmente muito dramático. Daí, que se calhar eu concordo um pouco com um artigo que foi escrito por uma senhora que dizia que o dia 13 de março devia ser decretado como dia da vergonha pública em Angola. Não, se calhar sim, eu penso que sim. 13 de março eu convoco os jornalistas, os ativistas angolanos, para que vocês oficialmente decretem 13 de março como dia da vergonha pública em Angola. Isso é muito importante. E isso tem que ser recordado na posteridade. E quem são as pessoas responsáveis por isto? E veja só, nós africanos da SADC, da CPLP, dos PALOP, até hoje não temos justificação. Mas nós sabemos que havia uma senhora americana na delegação que teve a sorte de comunicar a sua embaixada em Angola. A embaixada da Angola comunicou ou falou com o governo de Angola e o governo de Angola finalmente deu uma justificação porque que impediu a entrada lá. Justificou os americanos, mas não justificou os africanos. Justificou os americanos, mas não justificou os cidadãos da SADC. Justificou os americanos, mas não justificou aos cidadãos da União Africana. E o que disse a embaixada de Angola, a embaixada dos Estados Unidos de Angola? Dizem que o responsável por tudo, quem fez tudo isto foi o Ministério do Interior. Penso que o Ministro do Interior recente é Manuel Homem, penso que é esse o nome dele. Então, o governo de Angola lançou toda a carga e todo o fardo para o Ministro do Interior. Mas nós, africanos, estamos a saber dos americanos como se estivéssemos fora da nossa própria terra, fora do nosso próprio continente, fora da nossa própria região. Portanto, não há essa explicação. E há esta humilhação toda que todos eles passaram. Isto, em linhas gerais, meus irmãos, é o que ocorreu no aeroporto 4 de fevereiro em Angola. Este é o enquadramento correto. Ouvi vários analistas, vários juristas, aqueles juristas orgânicos que nós temos lá em Moçambique, né, que andam nas televisões, têm todo o espaço, falam de ser deportado, falam de acordos, falam de que a soberania dos Estados. Não há soberania nenhuma fora da lei. A soberania, não se pode confundir soberania com Babilônia. Não se pode confundir a soberania com um Estado caótico. Não se pode confundir a soberania com arbitrariedade. A soberania é exercida por um Estado, mas dentro de normas específicas, domésticas,
regionais, continentais e internacionais. E estas regras, estes protocolos, não têm nada a ver com aquilo que ocorreu. Portanto, estar a chamar aquilo de soberania é exatamente desta intelectualidade orgânica que a gente tem. Né? Estes mercenários digitais do regime ocupam todas as televisões para estar ali pura e simplesmente a vomitar o mais alto da sua ignorância, digamos assim, algumas delas congênitas, outras adquiridas com o tempo.